Boa noite, crianças. Boa noite, meus amores. Eu sei que tá tarde, vocês vão assistir só de manhã, mas eu ainda estou trabalhando até essa hora. Então, eu botei para vocês aí, ó, em cima do videozinho, um conceito de verbo. E aí está escrito assim: o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Pode sofrer variações de acordo com as suas flexões. Flexões é a mesma coisa que movimento, tá? De acordo com que ele vai se movimentar ou de acordo com que ele vai ser utilizado, como ele vai ser escrito, em que tempo ele vai ser escrito, né? Aí ele vai ter as suas variações. Ele vai variar. E vai variar em quê? No modo, que pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo, você vai ver isso depois. No tempo, que pode ser no presente, no passado e no futuro, ou no pretérito também, pode vir pretérito, presente, passado, pretérito ou futuro. Número de pessoas, que pode ser no singular ou no plural, tá certo? O que é singular? Quando é uma pessoa. Quando passou de uma pessoa, vai para o plural. Eu corro muito, eu, uma pessoa só. Ele corre muito, uma pessoa só. Eles correm muito, vai para o plural. Aí o verbo já vai passar para correm, certo? Então a gente vai ter que ficar atento nisso, que a gente vai estudar plural mais para frente, tá bom? Eu vou ler para vocês a poesia, da onde vocês vão trabalhar todas as atividades seguintes. E na poesia diz assim: a poesia, o título dela também fala sobre verbo, tá? Ou seja, são alguns verbos sendo contados em poesia. É muito bonito. Preste atenção. Verbos. 13 horas. O céu ficou escuro. Pássaros assustados procuravam abrigos. Relampejou e choveu. Choveu forte. Granizo nas vidraças. Fortes enxurradas. Ventania. Folhas movendo-se ao vento. Chuva por muito tempo. A chuva passou. O arco-íris brilhou. O céu azul ficou. Isso é um poema. Nesse poema, ela vem trazendo várias formas, né, de verbo. Né? Verbo que indica ação, verbos que indicam fenômenos da natureza e verbos que indicam estado. Vamos a um exemplo. Relampejou, choveu, fenômenos da natureza. 2 verbos aí. O outro exemplo. Folhas movendo-se ao vento. Movendo-se, verbo, ação. O verbo mover está na ação, fazendo movimento por causa do vento. O verbo ficou. O céu ficou escuro. Estado. Ou seja, alguma coisa ficou de algum jeito. No estado, ficou daquele jeito. Jeito aí no sentido de estado. O estado daquela pessoa é lastimável. Ou seja, ela está na condição lastimável. Ficou significa que está numa condição, né, de alguma coisa. Ok? Então é um estado. O estado que a pessoa se encontra é o que o verbo está indicando. Até aí tudo bem? Então a primeira pergunta que vocês vão responder é: qual o título do texto? Qual o título do texto? Não. A gente vai responder qual o tipo de texto. Tipo de texto, não o título. O tipo. Que tipo de texto é esse que a gente leu? É um conto de fadas? É um poema? É uma reportagem? É um convite? Qual tipo de texto é esse? A gente vai ter que responder aqui. Logo em seguida vem assim: o poema foi escrito de um jeito diferente, com fenômenos, né, da natureza. Ele escreveu o texto todo o textinho, tá vendo? Com imagens que retratavam o próprio texto. Então, na pergunta vem: o poema foi escrito de um jeito diferente, com um formato lembrando a nuvem
e a chuva. E aí ele quer saber por quê, né? Para indicar o quê que foi escrito assim. Aí tem alternativa, você vai marcar uma. Depois vem a letra B. Qual o título do texto? Título do texto, aí sim. Qual é o título do texto? Via de regra, quase normalmente, o título do texto está lá em cima, na primeira linha, tá vendo? Em destaque. Então, qual o título do texto? Segundo a autora do poema, qual o significado de verbo? Então, segundo o que a gente leu aqui, o que é verbo? Aqui tem o contexto. Aí eu vou responder aqui. Na letra E, a poesia fala que o verbo pode indicar fenômeno da natureza, ação ou estado. Em sua opinião, a imagem do texto indica que o verbo está em que condição? Estado, ação ou fenômeno da natureza? As imagens, viu, gente? As imagens do poema, ok? F. Coloque o número nos parênteses para indicar o que cada verbo indica. Aí vem o fenômeno da natureza, o número 1. Representa estado, número 2. Representação, número 3. E aí eu vou indicar os verbos de acordo. Ficou. É 1, 2 ou 3? É estado? É fenômeno ou é ação? Movendo-se. É estado? É fenômeno ou é ação? Brilhou. É estado? É fenômeno ou é ação? Combinado? Aí vem, são 3, já explicando a questão do tempo verbal. São 3 os tempos verbais. Tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, no próximo vídeo. Me espera!